Alan Gani por aqui para a gente falar um pouquinho mais de economia. Tudo bem, Gani? Bom dia, hein? Tudo bem, bom dia, Colombo. Vamos lá. Inflação de junho, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, alta de 0,21%. É menos do que o esperado? Menos do que esperado. O mercado financeiro projetava uma alta de 0,32%. Isso é um argumento adicional para a estabilização da taxa de juros em 10,5%, porque uma parte dos analistas já acredita que a taxa deveria ir para 10,75%. Você fala, é para estabilização, não para queda? Não para queda, estabilização, porque já tem uma parte querendo subir os juros. Sim. Aí eu já acho que também é um exagero, não é para tanto. Agora, essa inflação menor do que o mês anterior e abaixo do esperado foi puxada principalmente pelo arrefecimento da alta dos alimentos. Ainda tem alimentos bastante pressionados, como o leite, como o café, como o arroz, devido ao problema no Rio Grande do Sul, né? Mas houve uma menor alta e também queda das passagens aéreas, né? Porque no mês de junho não é um mês de alta temporada, diferente de julho, né? Que aí passagens aéreas devem subir novamente. Provavelmente para o próximo IPCA a gente deve ter uma inflação um pouco mais pressionada por conta da autorização do reajuste da gasolina, que pega em cheio no IPCA, que é um dos maiores itens que mais pesa no índice de inflação. Agora, se a gente trouxer para esse cenário, Gani, da inflação mais baixa do que o esperado, o discurso de ontem do Jerome Powell, fazendo um alerta, olha, manutenção de taxa de juros muito alta para o padrão deles lá por muito tempo vai ser muito prejudicial para a economia. Na sua avaliação, ele sinalizou alguma queda de taxa de juros para os Estados Unidos em algum momento próximo? Isso conversa com esse dado de inflação e, consequentemente, com a decisão que o Banco Central vai vir a tomar, se não na próxima, nas outras reuniões? Legal, boa pergunta, Colombo. Conversa sim. Ontem ele sinalizou que se mantiver essa taxa de juros muito elevada por muito tempo nos Estados Unidos, pode ser prejudicial à economia americana, né? Levando a uma recessão. E aí ele também já percebe um certo desaquecimento no mercado de trabalho. Então, o mercado financeiro por lá precifica um corte em setembro e depois outro ali para dezembro. Caindo essa taxa de juros nos Estados Unidos, significa que o prêmio para investir na economia americana se torna menor. Então, tem menos demanda por dólares, o que ajuda a conter a alta do dólar por aqui. Pelo contrário, o dólar por aqui cairia. O dólar caindo por aqui pega menos na inflação, facilita o trabalho do Banco Central. Então, é positivo para nós uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Muito bem, deixa eu ouvir um pouquinho então da Amanda Klein, do Cristiano Vilela, sobre esse dado importante que o Gani traz para a gente a respeito da inflação do mês passado, menor do que se imaginava, Amanda. Nada como um dia após o outro, né, Colombo? A gente saiu de uma semana em que o governo estava no olho do furacão, o dólar bateu em 5,70 e depois que o Lula suavizou as críticas, parou de falar mal de Campos Neto e do Banco Central, né, parou de mirar nos dois e disse que seu governo tem compromisso com a estabilidade fiscal, o dólar baixou, está 5,41, agora você tem também declarações encorajadoras do Jerome Powell nos Estados Unidos, quer dizer, o Fed deve começar a cortar juros, pelo menos um corte esse ano em setembro, é o que os economistas preveem, uma inflação bem comportada e hoje uma avaliação positiva do governo Lula. Saiu a pesquisa Genial Quest, que mostra um aumento de 4 pontos percentuais na aprovação, foi de 50 para 54, e queda de 4 pontos também na desaprovação, que saiu de 47 para 43, ou seja, o Lula volta ao mesmo patamar de dezembro de 2023. Se a gente empacotar todas essas boas notícias na economia e na política, certamente é uma semana muito mais alvissareira do que foi a anterior. Pois é, o governo ele colhe bons frutos quando ele deixa a economia com realmente quem entende e quem dá segurança para os players, para os participantes do mercado. Você vê que durante os dias em que o presidente da República ele atirou no presidente do Banco Central e fez algumas declarações que foram mal aceitas pelo mercado de uma forma geral, você teve esse cenário bastante difícil que a Amanda colocou agora. Agora, no momento em que o presidente da República, ele mudou o seu discurso, deixou de atacar o Banco Central e deixou bem claro que o governo vai seguir as medidas técnicas que são necessárias, isso acaba transmitindo confiança. E nesse sentido, o papel de Campos Neto no Banco Central, ao longo
desse governo Lula, ele vem no sentido excepcional, no sentido de fazer com que dê a garantia de racionalidade na condução das questões financeiras, no sentido de dar a garantia de que a moeda terá estabilidade, que não serão tomadas medidas populistas, e isso reflete com que se possa ter bons números, como esse, por exemplo, de uma certa estabilidade na taxa inflacionária agora do mês de junho.